insistir um pouco mais nesse tema, porque eu acho que ele é muito rico, né? E ninguém melhor do que uma pessoa que está em sala de aula há tantos anos, que reconhece realmente a vivência, para dizer um pouco melhor para a gente sobre isso, né? Você já deu alguns exemplos, né, de maneira prática e geral, e você reforça mais uma vez, né? E aí eu queria te perguntar de maneira prática, quais os prejuízos, né? Você como professora, se você consegue projetar isso futuramente, os prejuízos para além do didático e pedagógico, que serão muitos, né? Mas quais os prejuízos práticos você enxerga nessa juventude, né, futura, se continuar ocorrendo essa militarização das escolas? Essa é uma pergunta que deve ser feita principalmente para a juventude, né? A juventude tem um setor muito atento, muito consciente, que está contrário, se expressa e se manifesta, né? O prejuízo imediato que eu vejo tem a ver com as nossas liberdades democráticas. Existe uma palavra de ordem do movimento que é o seguinte: escola não é quartel. E nós sabemos o que é o quartel. O quartel é um local onde mandam os oficiais e o restante sai obedecendo. Ninguém pensa. Não se pensa, não se cria, não se expressa. E isso, para nós, é péssimo. Outra coisa que nós estávamos falando na porta das escolas, se a militarização fosse boa, eles estavam aplicando essa mesma política nas escolas privadas. Por que não teve reforma do ensino médio nas escolas privadas da elite? Por que não tem policial militar dando aula dentro das escolas da elite? Porque a escola é um espaço de aprendizado, um espaço criativo, um espaço de expressão para preparar a juventude para viver em sociedade, contribuindo para uma sociedade. E, como eu disse, a militarização é transformar a escola num cartel. Eu mando, você obedece. Por exemplo, cabos e soldados não podem se expressar politicamente, não pode ter filiação sindical, não podem se organizar para lutar. Imagina o que é isso. Isso para a juventude é péssimo, muito péssimo. Houve um episódio, Carol, bastante recente aqui em São Paulo, que chocou muito, muito, muito. No Colégio Bandeirantes, um estudante de 13 anos, LGBT, ele se suicidou. E ele era bolsista. E isso é uma reflexão tão importante que eu até proporia que isso fosse pauta para a gente aprofundar, que eu tenho pesquisado um pouco sobre isso. O motivo do suicídio dele, entre outros, porque um jovem pobre que mora na periferia e vai estudar num colégio de elite, imagina, né? O bullying existe uma luta aí para combater o bullying, mas é interessante como a escola produz o bullying sem parar, né? Com a própria meritocracia, a medida das notas, né? O aluno bom, o aluno ruim, o que tira nota, o que vai para frente, o que não vai. É um campo fértil para o bullying. E ele teria sido, sim, sofrido bullying de alunos. E isso provocou uma reflexão e, posteriormente, fizeram uma entrevista. A gente descobriu que tem uma Smart, que é uma ONG, que intermedia as vagas das escolas privadas de elite para alunas e alunos de periferia que se destacam, né? Tem que ser aluno top para ir para lá e não cair o rendimento da escola. E alunas e alunos, teve essa reunião, os alunos se expressaram e um dos ex-diretores se manifestou dizendo que tem direitos demais hoje. E que esses alunos não deveriam estar nessa escola, porque tem problemas lá que não é problema dessa escola, lá não é lugar para terapia, lá não é consultório, que é psicólogo para quê? Né? Eu gostei bastante da forma como ele falou, porque a burguesia
parece que é boazinha, legal nas novelas, nos programas de TV, Luciano Huck, novela da Globo, reality show, mas a burguesia mesmo, ela quer a nossa morte, e ele conseguiu expressar isso na entrevista que ele fez, né? Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque a militarização, para a juventude trabalhadora, ela vai ser para calar a boca, não vai ser para crescer, para evoluir, para se posicionar. Pelo menos é isso que nós entendemos pela experiência com a ditadura militar, e entendendo que essa proposta é uma proposta de militarização da sociedade, para que as pessoas não se expressem. Isso não tem como ser bom. Vai ser péssimo. E é interessante que a própria juventude pode não estar enxergando isso, e isso coloca para nós a tarefa de estar abrindo os olhos e dar voz para a juventude que está vendo imediatamente que vai ser ruim, porque é preta e já toma enquadro. Na rua vai tomar enquadro dentro da escola. Porque é LGBT, QI, APN+, já sofre todo tipo de discriminação, como a jovem que apanhou no metrô aqui em São Paulo, vocês devem ter visto também, saiu vídeo para tudo quanto é lado. Os setores mais oprimidos já sabem. Hoje tem um vídeo de uma abordagem policial aqui em São Paulo, que 2 policiais na moto travam a moto dirigida por uma mulher, dão nela um chute e depois tapa na cara. Você me entende? É isso, a polícia. Então, isso não tem como ser bom para a juventude. Não será bom. E isso não é um projeto que vai parar na escola, sendo que ir para a escola já é demais, mas ele vai se expandir para a sociedade. E é interessante porque a gente viu jovens, eu tive a oportunidade de conversar com jovens que defenderam a reforma da Previdência, porque eles teriam um plano de previdência privada. Esse negócio do Estado ficar ajudando, gente, uma jovem falou isso para mim. O Estado ter que ficar ajudando a gente é desnecessário. Eu vou trabalhar, eu vou pagar meu plano de previdência privada. Aí eu perguntei para ela, você sabe o que é o plano de previdência privada? É uma poupança que você faz com o banco que vai gastar seu dinheiro durante anos. E depois, no máximo, se tudo correr bem, se esse banco não falir, se não der nenhum golpe, você vai ter um dinheiro num determinado período de vida que você não vai garantir a sua existência, porque a previdência, enquanto você tiver vida, e a nossa vida está, por alguma razão, se prolongando a expectativa de vida, então você não vai ter a previdência social e solidária. Eu aposentei, o ano passado, um cargo de professora. Trabalhadoras e trabalhadores da Ativa estão pagando a minha aposentadoria, porque eu paguei a aposentadoria dos meus pais, da geração dos meus pais, que pagaram a aposentadoria da geração dos meus avós. E assim continua para frente. Sem isso, sem carteira assinada, sem previdência, o que vai ser o seu futuro? Além da aposentadoria estar nos 62 anos, com 30 anos de trabalho se você é mulher, e com um recurso que a gente nem sabe se vai existir, porque não tem carteira assinada. Aí mais, essas escolas, como o Bandeirante, que me deixou muito escandalizada, eles têm essas bolsas, sabe como? Barganhada por esse Estado, que é o balcão de negócio, com isenções fiscais. Por exemplo, eles não pagam INSS dos funcionários em troca dessas bolsas. Tem cabimento uma coisa dessa? Põe os alunos lá de qualquer jeito para fazer bullying, né? E tem a isenção de impostos. Isenção de impostos. O governo pega um dinheiro limpinho, que é público, dá na mão dessas escolas privadas, e essas escolas privadas não pagam impostos, e esse dinheiro não podia estar construindo escola pública de qualidade, universidades públicas, porque ProUni, FIES, é tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, veja bem, a militarização é para que esse projeto que a burguesia tem de aumento da opressão e da exploração da classe trabalhadora siga sem resistência.
polícia dentro da escola é para minar a resistência da juventude trabalhadora a qualquer ataque e interesse que a burguesia tem. E nós somos contra. E precisamos lutar contra. E precisamos conscientizar a juventude trabalhadora e a classe trabalhadora, de um modo geral, a se opor a esse projeto.